Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos falar sobre um tema que me parece sumamente interessante e, claro, nós vamos dar conta da amplitude dessa questão que envolve a pintura e a revolução estética. Eu vou falar aqui com vocês hoje sobre uma série de pintores e obras desses pintores que eu selecionei para que nós possamos entender ao longo da transformação, ali eu vou cobrir um período de séculos, na verdade, mas eu quero fazer uma leitura imanente dos quadros que eu vou apresentar a vocês hoje, para que nós possamos estabelecer um diálogo em relação à liberação da forma no transcurso da pintura. Eu não vou querer sugerir isso para vocês, eu não vou querer sugerir a vocês que houve uma linearidade nesse tipo de constituição sobre a qual nós vamos falar hoje. Na verdade, há uma série de idas e vindas, há uma série de recalcitrâncias, e o que eu vou sugerir, na verdade, é que a pintura, assim como as demais artes, se houver tempo, que na verdade eu vou me centrar nesses quadros, mas se houver tempo eu faço menção também a revoluções no âmbito literário, que é justamente a minha seara. E eu quero mostrar a vocês que esses grandes autores, que são Rafael, o Rembrandt holandês, que na verdade é afrancesado como Rembrandt, o nosso querido Vincent van Gogh, o Edvard Munch, o escandinavo, membro do expressionismo, movimento expressionista, e o Pablo Picasso, conhecidíssimo Pablo Picasso, todos esses autores estabeleceram diálogos entre si, se não de maneira direta, se não fizeram esse diálogo de maneira direta, o fizeram por intermédio de um diálogo esteticamente constituído com os resultados das obras que iam, de certa maneira, emancipando a forma da pintura, a noção de verossimilhança, a noção de que se deveria ter a representação do real para que a pintura representasse a si mesma. É o que nós vamos ver da Escola de Atenas até Guernica, do Picasso, passando pelas obras dos demais autores que eu citei aqui para vocês, para mostrar justamente que, num primeiro momento, o conteúdo oblitera a forma, ainda que a forma queira despontar. Mas já em Guernica, e a gente passa do período renascentista, há 5 séculos, para o século XX, já em Guernica é o conteúdo que é eminentemente mediado por todas as desconstruções formais. Muito bem, antes de nós darmos início ao nosso debate propriamente dito, eu gostaria de voltar a falar a vocês sobre as 3 fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito. Vocês sabem que o Espaço Heráclito passa ao vivo todas as segundas-feiras aqui na página da nossa TV Geração Z, www.tvgeraçãoz.com.br. Aliás, TV Geracal, né? E, para vocês assistirem aos programas anteriores, vocês podem acessar 3 canais. O principal deles é o nosso Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Se vocês entrarem ali na seção de vídeos, vocês vão encontrar o link para o Espaço Heráclito e o nosso querido Adriano, da agência Balu Design, vem atualizando par e passo com os programas semanalmente. Vocês conseguem encontrar toda a trajetória do Espaço Heráclito ali no nosso Portal Heráclito. As 2 outras fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas são o YouTube e a TV UOL, que aloja os programas do nosso Espaço Heráclito também. Tudo bem, pessoal? Fica aqui a dica. Retomemos agora, então, essa questão. Eu quero começar a falar a vocês sobre pintura e revolução estética e vou pedir à nossa querida Roberta que coloque, eu faço um preâmbulo aqui rápido, um quadro de Raffaello Sanzio, que é popularmente conhecido como Rafael. O corpo do Rafael, pessoal, quando eu tive a oportunidade de ir a Roma, o corpo do Rafael está enterrado no Panteão Romano, que é magnífico. A abóbada é vazada, a luz atinge o Panteão, ela vai oscilando em função da posição do Sol no céu, obviamente, ao longo do dia. E o corpo do Rafael, esse grande pintor renascentista, está enterrado
ali no panteão. Muito bem. O Rafael compôs um afresco, ele não é um quadro, porque ele está pintado em uma parede do Museu do Vaticano. Aqueles entre vocês que já foram ao Museu do Vaticano, certamente quiseram ver o teto da Capela Sistina, do nosso querido Michelangelo Buonarroti, mas no caminho até a Capela Sistina, propriamente dita, vocês vão encontrar uma sala ladeada, cujas paredes são tomadas pelos 4 afrescos do Rafael, um dos quais representa esse belíssimo afresco chamado A Escola de Atenas. Então eu peço para a nossa querida Roberta colocar a Escola de Atenas aqui para nós. Vocês já têm a imagem aqui na tela. E o que nós vemos nesse afresco, pessoal? Nós observamos que toda a história da filosofia até então está narrada. Eu digo narrada porque a pintura ela tem um diálogo muito forte com a tradição narrativa. Ela pode ser vista, e eu tendo a ver a pintura dessa maneira, como um coágulo narrativo que traz uma série de questões para que nós possamos pensar o devir da imagem naquilo que ela foi cristalizada. Então eu peço ao Roberto que coloque novamente para nós a Escola de Atenas. E o que vocês podem ver nessa imagem? Se nós analisarmos do plano mais próximo de nós até o plano mais profundo, vocês vão ver na parte superior do afresco uma sucessão de abóbodas, uma sucessão de semicírculos. E é interessante perceber isso porque quando nós olhamos o centro do quadro, nós vemos a disposição dos mais diversos filósofos. Então nós temos o nosso querido Heráclito de Éfeso, que é o pensador que dá nome aqui ao nosso espaço Heráclito. Nós temos o Averroés, que é um filósofo árabe que teve muita influência em todo o período medieval. E ao centro, pessoal, isso é interessante, na parte central do quadro, que coincide com o centro de todas as abóbadas, de todas as circularidades que compõem a pintura, nós temos 2 grandes pensadores. São eles, Platão e Aristóteles. E o curioso é, se vocês observarem o centro do afresco, vocês verão que Platão aponta para cima, o plano das ideias, o plano etéreo para além do mundo. Esse diálogo do Rafael, o fato de o Platão apontar para cima, como vocês veem ao centro do afresco, demonstra uma leitura rafaelina da filosofia platônica voltada para a perfeição, para o alcance do mundo das ideias, por intermédio de um dedo, por intermédio de uma leitura esteticamente configurada no afresco. Ao lado do Platão, e vale frisar que o Platão tem as feições de Leonardo da Vinci, grande mestre renascentista de todos esses pintores magníficos, ao lado do Platão nós temos Aristóteles, esse outro filósofo grego fundamental que teve uma influência imorredora sobre toda a Idade Média e continua influenciando o devir da filosofia na contemporaneidade. Se vocês observarem novamente o Aristóteles ao lado do Platão, Aristóteles, em contraposição ao Platão, aponta para a terra, aponta para baixo, mostrando os primórdios do materialismo. E é muito importante falar sobre isso, pessoal, sobre essa questão do materialismo, porque o Renascimento, como é conhecido de todos, é um tipo de apercepção do mundo, um posicionamento artístico-filosófico em relação ao mundo que reconfigura a noção do antropocentrismo. Esse quadro, esse afresco do Rafael, traz uma série de discussões pela apresentação e disposição dos filósofos ao longo do afresco sobre temáticas das obras desses filósofos, porém em discussão estreita com o modelo de disposição desses autores ao longo do afresco. Então, se nós voltarmos aqui para o afresco, vocês verão que não há, de maneira alguma, uma disposição arbitrária desses filósofos em relação ao quadro. O fato de Platão e Aristóteles estarem posicionados justamente no centro de todas as circunferências diz respeito a uma leitura rafaelina que posicionava esses autores com a tradição da igreja como os mais influentes da tradição grega, mas
Toda a constituição do afresco de Rafael, que vocês veem aqui na nossa tela, diz respeito a uma leitura geométrica do mundo, a uma leitura que nós poderíamos chamar de cartesiana, no sentido de ser matemática e geometricamente configurada. Só que toda a Constituição, se nós fizéssemos um raio-x desse afresco para anotarmos os momentos de constituição das linhas de força, dos campos de constituição, nós veríamos todo esse polo geométrico como os prolegômenos do afresco, como o esboço do afresco. Então vale frisar que nesse primeiro momento, o que nós temos é uma leitura do conteúdo das obras desses filósofos, mediada efetivamente pela disposição matemático-geométrica no afresco. Ou seja, o conteúdo do afresco, a Escola de Atenas, do Rafael, é mediado pela forma, mas o espectador ainda se relaciona com o afresco, a Escola de Atenas, de modo que é subliminar a constituição geométrica do Rafael em relação à expressão da verossimilhança, a expressão do conteúdo ali disposto. Nós não podemos cindir uma coisa da outra, mas seria possível dizer que ali na Escola de Atenas de Rafael existe uma constituição em primeiro plano do conteúdo e a forma fica sendo subliminar. Será que isso perdurou na história da pintura? E de que revolução estética nós queremos falar aqui hoje no nosso Espaço Heráclito? Para continuar essa discussão, eu peço que a Roberta coloque ainda uma vez a Escola de Atenas, para que vocês atentem a um fator que está ali no canto, no meu canto aqui, direito da tela. Tá? Se vocês observarem o canto direito da tela, vocês verão que existe uma única personagem desse afresco que olha para fora do afresco, ou seja, olha para o espectador pressuposto. Quem é essa figura? Se vocês observarem todos os filósofos desse afresco, vocês verão que eles olham para o plano interno da Escola de Atenas. Porém, no canto direito do afresco, vocês encontrarão a representação de quem? Do próprio Rafael, olhando para fora do afresco. Eu tendo a fazer uma leitura esteticamente configurada desse afresco, insinuando o seguinte: essa visão do Rafael, representado pelo próprio pintor Rafael, olhando para fora do afresco, é uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave interpretativa, para que nós percebamos que o afresco é uma pintura. Aí vocês vão falar, pô, mas isso é completamente banal? Pois é, mas aí nós estamos incorrendo, ao falar sobre a banalidade disso, em um anacronismo histórico, porque não estava posta a noção de que a pintura era uma entidade configurada no seu campo específico em termos de arte. A pintura era um mecanismo de representação da realidade, e mais, de representação da realidade mais sublime, a religiosa, aquela referendada, como no afresco, pela tradição. O fato de o Rafael olhar para fora do plano do afresco dá uma chave para o espectador no sentido de observar que aquilo é efetivamente uma construção e mais, no sentido de colocar o próprio autor como uma chave que chama o espectador a observar por detrás das personagens do afresco, ou seja, para observar a constituição formal do afresco. Isso, no afresco do Rafael, fica subliminarmente compreendido, mas ao longo dessa revolução estética sobre a qual nós falamos aqui no nosso Espaço Heráclito de hoje, vocês vão perceber que existe sim uma tomada de posição cada vez mais efetiva dos pintores, da arte como um todo, para analisar, para trazer à tona o plano formal, de maneira que o conteúdo fique cada vez mais mediado pela forma. E de maneira que a forma venha à tona com mais pungência e com mais imediaticidade. Aqui, nesse término do primeiro bloco do Espaço Heráclito, eu peço então para a nossa querida Roberta, antes de pedir a Roberta, eu faço um breve preâmbulo A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, que é um quadro que também pode ser encontrado, cujo título também pode ser A Aula de Anatomia do Dr. Tulp.
é um quadro magnífico do pintor holandês Rembrandt. Eu falo Rembrandt porque uma vez eu conheci dois holandeses, a gente estava conversando ali em Lisboa, pessoal, no mochilão europeu que eu fiz entre 2012 e 2013, e eles falaram que o R holandês é muito gutural. Por isso que eu não vou falar Rembrandt com vocês, porque ele não era francês. Mas muito bem. Quando nós observarmos a lição de anatomia do Dr. Tulp, parece, a meu ver, que há um passo a mais em relação à autonomia da forma ali. Então eu peço à nossa querida Roberta que coloque, por favor, esse quadro que vocês estão vendo agora, que é a lição de anatomia do Dr. Tulp. Muito bem. A princípio, vocês estão assistindo aí a uma aula de anatomia. Ou seja, a dissecação de um cadáver e o Dr. Tulp está aí diante de vocês secando o cadáver. Mas esse quadro, quando analisado nas suas partes constitutivas, revela para nós uma anatomia da anatomia. Por quê? Porque existe um forte fator metalinguístico nesse quadro do Rembrandt. Existe uma constituição formal, uma montagem de planos nesse quadro que nos leva a pensar que, além da aula de anatomia, existe, na verdade, a dissecação da própria anatomia da pintura. Observem vocês o Dr. Tulp, que está ali dissecando o cadáver, e vejam se ele olha para o cadáver. E se perguntem se o Dr. Tulp está olhando, inclusive, para os próprios alunos. O plano dele, o plano do olhar do Dr. Tulp, vaza a tela, mas diferentemente do Rafael da Escola de Atenas, esse plano de olhar não se dirige aos espectadores. Vocês veem claramente que a luz do quadro está objetivada no cadáver, como só é acontecer, obviamente, porque se trata de uma aula de anatomia, mas que esse primeiro plano do cadáver é sucedido mais acima pelo segundo plano de alunos, que é terminado ali à nossa direita pelo Dr. Tulp, e por um terceiro plano de alunos que, na verdade, olham, assim como o Rafael da Escola de Atenas, para o plano do espectador. Quando nós analisamos esses três planos, parece que para alguns dos espectadores do quadro, na verdade, para alguns dos alunos do quadro, a aula de anatomia efetivamente está acontecendo. Mas para outros, trata-se, na verdade, de observar o espectador como se o próprio espectador do quadro fosse também sujeito de anatomia, ou seja, sujeito da aula de anatomia. Uma analogia para o próprio cadáver. Rembrandt montou esse quadro, pessoal, de modo a configurar a anatomia como também uma leitura subliminar da forma pela qual a pintura também concebe uma montagem, uma dissecação da realidade, uma realidade recortada, uma realidade que tem suas leis propriamente configuradas pela estética da pintura. De Rafael para Rembrandt, nós já assistimos a uma transformação da configuração entre forma e conteúdo na pintura. É claro que o Espaço Heráclito de hoje não está procurando dissecar, para nós usarmos o verbo da aula de anatomia do Dr. Tulp, dissecar para vocês os motivos histórico-filosóficos dessa configuração. Eu falei aqui para vocês do antropocentrismo e nós poderíamos falar da ascensão primitiva do capitalismo como um tipo de sistema de reprodução social que vai emancipando as esferas sociais de maneira que elas sejam setores da divisão do trabalho, setores que geram seu próprio mercado e suas próprias configurações em termos de normatividade. Para nós, hoje, no tipo de leitura esteticamente imanente que nós fazemos aqui no Espaço Heráclito, interessa menos esse fator sócio-histórico para nós analisarmos que, de Rafael até Rembrandt, existe uma transformação do tipo de configuração estética da forma. A forma em Rafael é subliminarmente configurada de maneira que o próprio pintor dê uma chave hermenêutica ao chamar o espectador para a baila da interpretação do afresco. Já no Rembrandt, como nós vimos ali na aula de anatomia do Dr. Tulp, a dissecação do cadáver é fundamental, mas ela já está
montada em planos distintos, de tal maneira que a dissecação do cadáver em termos de conteúdo e a montagem da forma em termos de estética, em termos de moldura do quadro, dão as mãos e emancipam mais a forma no Rembrandt. A gente vai falar sobre isso, sobre outros 3 autores no nosso segundo bloco e voltamos já já após um breve intervalo. Pessoal, até já!